Muito bom dia, gente. Graça e paz do Senhor. Vou virar um pouquinho aqui por causa do reflexo ali do sol. Acho que fica melhor, né? Ok? Que a graça e a paz do Senhor esteja com você nessa manhã. Espero que você esteja bem, tenha dormido bem, tenha tido uma boa noite de descanso. Eu quero já cumprimentar quem vai chegando para este dia, né? Hoje é sábado, 25 de julho. Já estamos no último final de semana do mês de julho, caminhando nesta pegada nossa aí, né? De lives devocionais no Evangelho de Marcos. Já terminamos, na verdade, ontem. Eu quero hoje fazer só trazer uma rápida palavra aqui. Nós vamos orar primeiro. Na verdade, nós sabemos que o Evangelho de Marcos é o mais curto. Bom dia, Azuila. Bom dia, Neinha. Muito bom dia para todos vocês. Graça e paz do Senhor. O Evangelho de Marcos é o mais curto, mas os 4 evangelhos, na verdade, nos apresentam a experiência que os discípulos tiveram de andar com Jesus, viver com Ele. Nos falam do nascimento de Jesus, contam a história do nascimento de Jesus. Marcos não conta, mas Mateus e Lucas falam. Thelma, bom dia, Thelma. E nós temos vários relatos, né, que certamente reverberaram, né, foram repetidos. Tanto as falas de Jesus, as pregações de Jesus, quanto também os seus feitos foram contados, repetidos várias vezes, pregados, anunciados, né? Foram divulgados e compartilhados nas mesas, nas salas, nas ruas, a exemplo daqueles 2 indo a caminho de Emaús e conversando sobre os acontecimentos. Aquilo ilustra para nós um pouco do muito que deve ter acontecido, né? Gente andando na rua, comentando, conversando pelo caminho, gente sentada se alimentando e falando de todas essas coisas. Lídia, Alzenira, muito bom dia. E é o que nós temos aqui. Silvana, muito bom dia, Silvana. E há muitos detalhes ricos, né, nos evangelhos. Os evangelhos, cada um deles tem também suas particularidades, né? Alguns deles trazem relatos que não estão nos outros. E o Evangelho de Marcos, como é o mais curto, ele tem também alguns relatos que não estão nos outros, mas há vários relatos dos outros evangelhos que não estão em Marcos, né? E o que eu quero compartilhar com vocês hoje, eu até mencionei ontem, é o final do Evangelho de João. Aproveitando essa caminhada com Jesus, na verdade, na sua vida, no seu ministério, nós priorizamos o Evangelho de Marcos, mas eu quero encerrar, né, essa jornada que nós tivemos desde o mês de março até hoje, de caminhar com Jesus nos Evangelhos, no Evangelho de Marcos principalmente, com esse último momento, né, de Jesus com os discípulos, de acordo com o Evangelho de João, né? O Evangelho de João nos conta uma história muito interessante. Os discípulos, no capítulo 21 de João, os discípulos estão ali, né, depois da morte de Jesus, eles foram para Galiléia, ficaram assim meio que um olhando para a cara do outro, né? E agora? Aí o Pedro fala, vamos pescar, é o que a gente sabe fazer, né? É o que a gente sabe fazer, então vamos pescar. E os outros falaram, vamos lá. E eles foram pescar. Dulce, muito bom dia. E foram pescar, foram fazer o que eles sabiam fazer. Enquanto estavam pescando ali, estava lá no mar, já de madrugada. Mais uma vez aconteceu o que outras vezes os evangelhos relatam, por exemplo, em Lucas 5, né? Lucas 5 relata isso, o que outras vezes eles devem ter vivido, que é a vida comum de pescador, né? Tem dia que não pega nada. Foi isso que aconteceu.
raiou o dia e eles estavam sem nada, não tinham pegado nada, não tinham pescado nada. Foram pescar, talvez, né, meio assim, só para dizer, vamos lá, mas não pegaram nada, de madrugada. De madrugada estão voltando e vê a Jesus na praia, né, na beira do lago. E não reconhecem, né, que é Jesus. Estão vendo alguém ali, né? E Jesus é quem toma a iniciativa. Marlene, muito bom dia. Que toma a iniciativa de perguntar para eles: vocês têm alguma coisa para comer aí? E eles dizem: não, não pegamos nada. E Jesus fala para eles assim: ó, joguem a rede do lado direito e vocês vão pegar alguma coisa. E eles jogaram a rede, encheram a rede. Aí eles perceberam, né? Wanda, bom dia. Que era Jesus. E Pedro principalmente percebe que é Jesus. Marlene também está com a gente. E Pedro se apressa, se joga na água, né? Está perto da praia. Se joga na água e vai lá se encontrar com Jesus. Chega lá, estão ali, Jesus já tem um churrasquinho pronto, preparado. E eu fico imaginando esse momento, né? Fica um olhando para o outro. Eles perceberam que era Jesus, né? O texto fala que o Pedro falou, é o Senhor. Quando aconteceu deles pegarem aquele monte de peixe, né? Pescaram a noite inteira. Não pegaram nada, Pedro se lembrou, né, daquela ocasião em que aconteceu algo semelhante. E ele fala, é o Senhor. E pulou na água e foi lá. Aí os discípulos chegam lá, tem o churrasquinho pronto, Jesus ali, ressuscitado, né? E eu fico imaginando aquela cena, né? Eles comendo ali, um olhando para a cara do outro. O que a gente fala? Não fala nada. Jesus ali, comendo com eles, né? E nada. E o texto vai dizer que depois que eles comeram é que Jesus vai falar com Simão Pedro, né? Eu quero orar antes disso, mas convido você a orar comigo. Senhor, muito obrigado por mais um dia, por tua bondade e misericórdia que nos sustenta. Obrigado por essa oportunidade de ler a tua palavra. Obrigado porque ela alimenta nosso coração, nossa alma. Eu peço, Deus, que o Senhor abençoe, ó Pai, cada um dos irmãos e irmãs que estão conosco. Que a graça do Senhor possa confortar o nosso coração. Peço agora também pela Miriam, pelos seus filhos e netos que estão vivendo o luto. Peço em nome de Jesus que a graça do Senhor possa confortar os seus corações. Amém. Amém. Gente, eu esqueci de falar, orei agora. O Joãozinho que eu falei para vocês ontem faleceu. De fato, tá? O João foi alguém que nós tivemos o privilégio de acompanhar e de ver chegar na fé e ver o que Deus fez na vida dele e da família. Mas ele partiu, né? Partiu para o Senhor, teve complicações sérias aí de enfermidade e partiu para o Senhor. Então eu orei pela família, a Miriam, né? Foi a esposa e os 2 filhos. Então eu quero também lembrar deles, o Ricardo e a Jaqueline. Tem os netos também. Tem a Nora, tem o genro também, né? Que Deus possa consolar a família nesse momento tão difícil, né? Tão duro. Bom, nesse texto que eu estava falando, eles chegaram naquele momento, né? E agora? Um olhando para a cara do outro. Jesus ali. Então ele chega para Pedro. Depois que eles comeram, Jesus chega para Pedro, versículo 15 do capítulo 21 de João. Depois de terem comido, Jesus perguntou para Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros? A pergunta de Jesus. Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacente meus cordeiros. Jesus perguntou a segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo, que eu amo. Jesus respondeu: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João,
você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu te amo, que eu amo. Jesus respondeu, Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo, quando era mais moço, você se cingia e andava onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos, e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou, siga-me. Eu acho que esse é um dos textos mais maravilhosos da Bíblia, né? Eleni, Lídia, Sofia, está com a gente, Deus abençoe, viu? Porque, como eu estava dizendo, eu fico imaginando aquele momento, porque não foi só o Pedro, né? Pedro negou, mas todos tinham ido embora. Todos eles prometeram que iam morrer junto com Jesus, não foi? Quando Pedro disse, Jesus começou a dizer que ele iria morrer, Pedro disse, não, nunca vou te negar. Nós vamos estar juntos, e os outros disseram a mesma coisa. Todo mundo caiu fora na hora lá, né? Todo mundo se mandou, e o Pedro ainda negou Jesus 3 vezes. Era esse o constrangimento, né? Jesus ali ressuscitado, num churrasco de peixe, né? Mas estava ali, como nós já comentamos, né? Jesus ressuscitado não é um fantasma, não é um espírito, ele é um corpo glorificado, ele é a humanidade perfeita, né? Que inclui a criação física que Deus fez, mas inclui outra dimensão também, é um negócio especial, diferente, próprio, único. Jesus faz isso. E ficam ali, provavelmente, nos entreolhares, e agora, né, que a gente fala? Não falaram nada, ficaram quietos. A iniciativa foi de Jesus, né? Interessante, é Jesus quem vem a eles. Essa é a primeira lição para nós, né? Ele nunca nos abandona. Ele nunca vai embora e nos deixa a ver navios, como diz o ditado, né? Ele nunca vai embora e nos abandona. Ele vem a nós. Ele foi lá na Galiléia. Foi lá para lembrar, né, o tempo que eles andaram juntos por ali. Certamente aquele lago trazia um monte de lembranças para aqueles discípulos que viveram ali, ao redor daquele lago, vendo a pregação de Jesus naquela praia. Tantas vezes Jesus pregou ali, anunciou ali. Quantos milagres Jesus fez ali. Então eles voltaram para aquele lugar. E aquilo trazia lembranças muito boas, mas isso convivia com aquela lembrança triste do abandono na última hora, um constrangimento, uma vergonha, talvez, né? Mas Jesus não abandonou. Jesus foi lá. E é Jesus quem toma a iniciativa de conversar com Pedro, né? Então veja bem, gente, Deus nunca nos abandona. Essa é a primeira grande lição, né? A gente se desencaminha, a gente às vezes, fases da nossa vida ficam estranhas, né? A gente tem dia que a gente não faz o que deveria fazer, somos pecadores, mas Deus nunca nos abandona. Nós fraquejamos diante dos desafios da vida, não é? Nos sentimos fracos diante dos grandes desafios da vida e sentimos também os nossos limites humanos mesmo, e pessoais inclusive. Às vezes você, eu, tem dificuldade específica com alguma área. Tem pessoas que têm facilidade, tem pessoas que têm dificuldade. Depende da área da vida, você tem maior ou menor dificuldade, né? Então é assim que as coisas funcionam, né? Esses dias aqui, a minha mãe, nós estamos de olho nela aí, daqui a pouquinho eu tenho que ir lá medir, né, a glicose dela no sangue e tal, porque ela teve hipoglicemia, foi isso que levou ela para o hospital. Ontem também estava muito baixo aqui, e então nós estamos muito de olho aí, olhando bem a alimentação dela e tal. No dia que aconteceu, tanto lá na casa dela, né, que veio o SAMU aqui também, na minha casa, quando a minha mãe estava assim passando mal, a minha reação foi, e agora, o que a gente faz? Eu fico meio que paralisado diante da situação. E fiquei perto dela.
A minha esposa não, ela já foi, já fez, pegou e não, tem que chamar o SAMU. Ela percebeu logo, tem que chamar, ela não está bem, pá, ela pá, faz, né? Ela é diferente de mim. Depois é que ela desaba. Depois que tudo aconteceu, aí ela desaba, né? Mas na hora ela vai e faz o que tem que fazer. Eu já sou diferente, eu já na hora eu fico meio que perdidão assim, né? Então às vezes as pessoas têm comportamentos diferentes e se sentem, né? De maneira diferente em diversas situações. E por vezes a gente sente a nossa dificuldade, a nossa fraqueza humana, né? Nossa condição humana diante das situações da vida. O que os discípulos fizeram lá, de fugir, né? É interessante, porque Jesus mesmo pediu para poupá-los. E quando eles são poupados, porque Jesus fala, vocês estão me procurando a mim, deixa eles ir embora. E de fato eles deixaram, e eles realmente foram, se mandaram, né? Caíram fora. E Pedro ainda negou 3 vezes. Então, gente, o nosso pecado sempre vai estar diante de nós. A nossa realidade humana, nossa realidade pecadora, sempre vai estar diante de nós. Sempre nós vamos estar diante disso. E por isso nós temos que ter gratidão no coração, sempre, por reconhecer a bondade de Deus e a misericórdia de Deus que nos alcança, que nos perdoa. Vera está com a gente também. Tinha falado da Vera? A Vera está com a gente também, né? Nos perdoa, nos dirige, vem a nós, nunca nos abandona, né? E aí, aqui também o que é muito importante é a gente perceber o seguinte, né? Para Jesus o que importa, Isabel, muito bom dia, Isabel. Para Jesus o que importa, a pergunta que importa para Pedro não é, por que, Pedro? Por que você me traiu, Pedro? O que aconteceu, rapaz? Né? O que aconteceu na hora lá? Você não falou que não ia trair? Né? O que importa para Jesus não é isso, não é aquela palavra de cobrança, né? Tá vendo? Não falei para você que você ia me negar? Não falei? Falei para você que você ia me negar. Provavelmente eu falaria isso, né? A gente falaria isso. Tá vendo, Pedro? Eu falei para você que você ia fazer isso. Não é isso que importa. A pergunta que mais importa não é essa. A pergunta que mais importa é, Pedro, você me ama? É isso que interessa. Então, se você me ama, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Teresa, muito bom dia. Então veja bem, aqui nós aprendemos uma grande lição para a nossa vida. O que fazemos no reino de Deus, temos que fazer como resultado do amor a Ele, do amor a Deus, do amor a Jesus, e não por outro motivo. Isso começa comigo, né? Um pastorear aqui para Pedro. Apacenta as minhas. Se você me ama, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. É por amor a Jesus, né? Que ele é chamado a apacentar. E aí eu amplio isso, porque todos nós temos dons e talentos. Todos nós temos propósito na vida. Não é só o pastor, né? Não é só. Os dons são muitos. Nós temos muito para falar sobre isso, né? O fato de que cada pessoa tem dons, talentos, tem um propósito de Deus. O que importa mesmo, o que realmente importa, é fazer o que fazemos por amor a Deus em primeiro lugar. Por amor a Jesus em primeiro lugar. Qual é a verdadeira motivação por que fazemos as coisas? Então isso é um desafio enorme, né, para nós. Porque muitas vezes a gente se pega fazendo por interesses nossos, né? Por dificuldade, por medo. Quantas vezes eu me pego fazendo coisas por isso? Estou fazendo porque se eu não fizer, vou sofrer consequência. Então a gente fica pensando muitas vezes nisso, né? Qual é a minha motivação real? Porque a motivação que realmente importa, o que realmente importa é essa pergunta. Pedro, tu me amas? E Jesus perguntou 3 vezes para contrapor as 3 vezes que Pedro negou Jesus, certamente. É por isso que na 3ª vez Pedro fica triste, porque Jesus está fazendo referência, né, indireta à traição, mas ao mesmo tempo Jesus, a negação, né? A traição foi Judas, Pedro negou Jesus. Jesus está fazendo contraposição direta, indireta a essa negação de Pedro, mas ao mesmo tempo fazendo a pergunta que interessa. Você me ama? Você me ama? Porque é a pergunta que interessa, gente.
Eu tenho nos meus últimos tempos de ministério, quando tem pessoas com problemas conjugais, né, que vêm conversar comigo, quando a gente está ainda aprendendo, experiência, a gente fica tentando achar qual é o problema, né, que o casal tem. E fica tentando dar alguma resposta para aquele problema. Então, vou dizer uma coisa, frequentemente a gente não tem resposta para os problemas que as pessoas enfrentam na vida. Frequentemente eu não tenho resposta para dar para um casal diante de uma determinada situação que eles estão vivendo. Por isso que a pergunta que resta é, na verdade, essa. Eu pergunto para o marido, você ama ela? E pergunto para a esposa, você ama ele? Essa é a pergunta que interessa. Você pode dizer que você ama? Né? Você ainda consegue dizer, você tem no seu coração, é sincero você dizer eu amo, apesar de tudo, porque é o que importa. Né? É o que mais importa, é o maior mandamento. Então isso é que realmente importa. Fazer aquilo que fazemos com a motivação certa. Né? Nós aprendemos aqui com Jesus isso, a discernir essa questão tão profunda, tão simples e tão importante, que é a real motivação por que fazemos as coisas. Né? Tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Nós somos chamados para isso, né? Para que a nossa vida seja bênção para outras pessoas. Isso está muito claro quando Jesus fala com seus discípulos, e não é só com alguns, é para todos, na verdade. Né? Todos nós somos chamados para isso. Isso está muito claro. Né? Agora, no final aqui, Jesus fala uma coisa para Pedro que é muito interessante. Né? Por que Jesus fala disso? Eu fico me perguntando, né? Por que Jesus fala isso? Ele fala, Pedro, ele diz, né? Quando você era moço, você se cingia e andava para onde queria, né? Você se vestia. Quando é moço é assim, né? Vai para onde quer, faz o que quer, tem liberdade, é jovem, né? Vai e faz. Ele diz, quando você for velho, não vai ser assim não. Você vai estender a mão e vão te levar para onde você não quer. Você vai preso e vão te levar para onde você não quer. E aí o evangelista nos acrescenta que Jesus disse isso a respeito da morte que Pedro haveria de glorificar a Deus. A tradição diz, né, não é a Bíblia, mas a tradição diz que Pedro foi crucificado de ponta cabeça em Roma, porque foi condenado e naquele mesmo turbilhão que levou Paulo também a ser decapitado, segundo essa tradição, quando deu uma loucura em Nero lá, no imperador, uma doideira. Nero era meio maluco, meio imprevisível, e aí Paulo acaba sendo decapitado por ser cidadão romano, mas Pedro, como não era cidadão romano, né, era um judeu da Galileia, foi crucificado. E aí ele teria pedido, né, para ser crucificado de ponta cabeça, porque não era digno de morrer como seu mestre, como Jesus. É o que a tradição diz. Não sabemos se é verdadeiro isso ou não, mas de qualquer forma foi o que a história que ficou sobre Pedro, né? Então, Jesus acrescenta isso para dizer o seguinte, na vida, a gente não sabe o que vem pela frente, né? A gente não sabe, você não tem controle. Na verdade, ele está dizendo para Pedro, quando você é jovem, você pensa que você é dono da vida, que você é livre, você pode controlar a sua vida. E aí, quando a gente é jovem, a gente é muito estúpido, né? Porque a gente pensa que a gente pode, mas a gente não pode. Quando a vida vem, quando as coisas vão acontecendo, você vai percebendo que cada vez mais você vai ficando limitado. E de fato, quando chega lá na frente, são as pessoas que vão te levar para onde você não quer. Eu estou vendo isso aqui com meu pai e com a minha mãe, né? Estou vendo aqui meu pai. Meu pai sempre foi muito independente, sempre teve o canto dele, sempre foi um homem trabalhador, que fez as coisas dele, e nós éramos dependentes dele. Hoje ele está aqui, na verdade, ele depende da gente, né? Para cuidar da minha mãe, não consegue cuidar mais, inclusive dele mesmo. Ele esquece as coisas, né? E fica meio bravo com ele mesmo, porque ele esquece certas coisas que não costumava esquecer. E diante da debilidade humana, ele fica nervoso, chateado com ele mesmo.
né? Então fica bravo aí e tal. Então é isso, a vida é assim. A vida nos leva por caminhos que nós não controlamos, na verdade. Mas a pergunta que importa é essa, que é feita por Jesus a Pedro. Tu me amas? Você me ama? Isso é que realmente importa no final das contas, né? E fazermos as coisas com essa motivação. Fazer por amor, né? Por amor a Deus, em primeiro lugar. Por amor a Jesus, em primeiro lugar. Né? Porque pode ser que você vá fazer coisas para pessoas que são ingratas, né? Que são pessoas que você precisa fazer coisas para elas, mas elas são ingratas. Não é o caso aqui do meu pai e da minha mãe, não é isso, eles são muito bonzinhos, mas só que é teimoso, né? Teimoso, às vezes, você fica meio irritado, às vezes, então você tem que fazer apesar de tudo, né? E fazer com gratidão, fazer por amor, ou às vezes fazer mesmo. Teve uma pessoa aí que estava contando a história, né, com os pais, falando no final da vida, que apesar de estar dependendo, o Ray está com a gente também, Ribeiro Matos, bem-vindo, bom dia. Então, essa pessoa estava dizendo da dificuldade de cuidar porque a, a pessoa ficava destratando, né? Destratando o tempo todo. Tá cuidando da pessoa ali e a pessoa destratando. Às vezes acontece isso, você faz, e ainda assim você enfrenta a ingratidão das pessoas. Aqui, de fato, nós devemos fazer as coisas por amor às pessoas. A Bíblia nos ensina a amar o próximo. Mas aqui é interessante que Jesus coloca em primeiro lugar não o amor àquelas pessoas, aos cordeiros que vão ser apacentados por Pedro, mas o amor a Jesus. Pedro, se você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Né? É por amor a Deus e por amor a Jesus que nós fazemos o que temos que fazer, é que nós vivemos, né? É que nós agimos, é por amor a Jesus e a Deus. Então, esse final aqui, né, nos fala de algo essencial, fundamental. Há coisas que você não vai poder controlar na sua vida ao longo do tempo. Você vai experimentando e você vai ver que por mais que você planeje, a vida vai levando você por caminhos que você não esperava. Né? Daniel, Célia, Dani, Deus abençoe. Né? Se você olha para trás, você pensa assim, puxa, há muita coisa que rolou na minha vida que eu não planejei. Né? Eu estou com 58 anos, eu olho para trás e penso isso, ó, muita coisa eu vejo assim, né? Eu estou vivendo o resultado de escolhas que eu fiz, graças a Deus por isso, mas também coisas que aconteceram que eu não tenho controle nenhum. Aconteceram porque aconteceram e eu não tinha planejado nada, mas aconteceu. Aí não aconteceu porque nem é consequência, não é coisa que eu plantei e colhi necessariamente, né? Tem isso também, né? Maria Castilho, Maria Isaías, graça e paz, tem isso também, há coisas que a gente experimenta porque plantou ou não plantou. Mas tem coisas que vêm pra gente na vida que você não plantou, você não fez nada, simplesmente acontece na vida. Nós não temos controle sobre o que virá, né? Mas o mais importante é isso, seja o que for que virá. Qual é a motivação que te move, que faz você fazer as coisas, né? Essa é a lição que nós temos aqui de Jesus. É por amor a Jesus, por amor a Deus, que nós fazemos o que fazemos, que nós vivemos a vida que vivemos, que nós exercemos, que nós dedicamos os dons e talentos que Deus nos deu, que nós ajudamos as pessoas, que nós pastoreamos as pessoas, por amor a Deus. Esse é o motivo principal, né? O motivo principal, a motivação principal. Agora, nunca se esqueça disso, né? Ele nunca desiste de nós. Nós vamos enfrentar as barreiras. O Pedro aqui, é bom que se diga, né? Não ficou tudo certo ainda.
Porque se você lê o livro de Atos, né, você vai ver que o Pedro ainda teve muito problema, mesmo depois da descida do Espírito Santo. Deus teve que convencê-lo antes, num sonho, para ir ali na casa de Cornélio, lá no capítulo 10 de Atos, senão ele não teria ido. Eu estou escrevendo agora um comentário de Gálatas, né, que eu já falei, vai ser publicado ano que vem. Terminei um de 2 Coríntios, viu, gente? Vai ser publicado esse ano ainda, eu acho. Eu aviso vocês quando for publicado no comentário bíblico de 2 aos Coríntios. E estou trabalhando em um agora que vai ser publicado em 2021, que é de Gálatas, tá? E lá nós temos a briga de Paulo com Pedro. O Paulo enfrentou Pedro, né? Lá porque o Pedro se acovardou, olha só. Basta você ler o capítulo 2 de Gálatas e você vai entender o que aconteceu. Pedro foi covarde lá em Antioquia. E o Paulo chegou e pimba, né? Então veja bem, o Pedro ainda teve que aprender. Ele ainda estava no caminho, né? Ele foi pastorear as ovelhas, mas tinha que aprender ainda. A gente aprende ao longo da vida, né? A gente não aprende tudo. Não é porque Pedro encontrou com Jesus, beleza, Jesus foi lá, não desistiu dele, que agora o Pedro está perfeito. Não, é um caminhar, né? É um caminhar. Nós vamos trilhar aí ao longo da vida. O que nós não podemos é nos conformar, tá? Eu sou assim mesmo, não tem jeito. Não, não é isso. As pessoas podem mudar, sim. Eu acredito que sim. As pessoas mudam, sim. Eu já vi acontecer, pessoas mudam, sim. E podem mudar para melhor, sim. E a gente não pode se conformar em olhar para nós e falar, eu sou assim mesmo, não tem jeito. É assim mesmo, não tem jeito. Não, eu quero olhar para mim e tentar melhorar, né? Tentar lutar. Mas a gente vai lutar sim, né? Vai lutar sim. Com a gente mesmo, com você mesmo, com você mesma. Né? Então isso é verdade, isso é a trajetória da vida cristã, né? Essa é a trajetória da vida cristã que nós, esse é o chamado processo de santificação, ou se você quiser falar de outra forma, o processo de maturidade cristã na nossa vida. Mas eu quero que você fique hoje com essa palavra, né, terminando essa meditação que nós fizemos, essa longa meditação, né, desde março até agora no Evangelho de Marcos, hoje no Evangelho de João, lembrar dessas duas coisas no final, né? Primeiro, Deus nunca desiste de você, né? Ele vem ao nosso encontro. E vem de uma forma que às vezes você fica encabulado, né? Porque você pisou na bola, né? Que você vai fazer o quê? Vai falar o quê? Como os discípulos ali. Estavam ali comendo churrasco com Jesus, eu imagino, né? Todo mundo olhando para o outro, tudo calado. Ali ninguém falou nada, né? Só ali, e aí, agora. Né? E agora? E Jesus ali com eles assim, né? Aí Jesus toma a iniciativa e pergunta para Pedro, e aí, Pedrão? Você me ama mesmo? Então, Deus vem a nós, né? Ele vem a nós, Ele nos ensina qual é de fato, o mais importante, né? Qual é o mais importante, o que é mais importante na vida, o que realmente importa na vida, no nosso caminhar. Então que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua trajetória, o seu dia de hoje, este sábado, que Deus abençoe você nesse dia de sol, você possa se lembrar disso, tá? Primeiro, Ele nunca nos abandona. Segundo, a pergunta que importa é essa. Tu me amas? Essa é a pergunta que realmente importa. Que Deus te abençoe neste sábado. Vamos orar. Eu quero orar com você. Pedir a bênção de Deus sobre nós nesse dia. Que você possa ter um excelente dia em nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos agradecer pela palavra do Senhor que fala ao nosso coração. Quero pedir que o Senhor abençoe cada um dos irmãos e irmãs nesse dia, por tua bondade e tua misericórdia, que é sobre nós. Muito obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Fala galera, você tem gostado do conteúdo do nosso canal, das lives de culto, das pregações? Então se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, aqui no canal da Igreja Batista em Jardim Utinga. Não esqueça de colocar o sininho lá para você receber todas as notificações. E todo vídeo que você vê, não esquece de dar um like lá pra gente, é muito importante. Além disso, compartilhe nas suas redes sociais, no seu Facebook,
nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe as pregações, nos ajude a propagar mais ainda o Evangelho de Cristo na Terra. Eu conto com você, tá bom? Obrigado, valeu!